Bom dia! Bom dia! Vamos retomar nossos domingos juntos. Bom dia! Bora despertar a alma? Bora despertar a vida. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, irmã! Coisa boa, bom dia, mãezinha. Vamos retomar com uma sequência de 4 lives sobre um tema tão pertinente para os dias de hoje, tão importante para os dias de hoje, que nos ajuda a ter consciência para viver essa vida que a gente vive, uma vida muito cheia de estímulos, muito cheia de informações, uma vida diferente das gerações passadas. Bom dia, irmã! A outra irmã, gente, Li. Bom dia, meus amores. Rapaz, prova de amor vocês aqui, viu? A gente foi dormir super tarde ontem. Oh, coisa boa é ter família que apoia incondicionalmente. Fomos dormir bem tarde ontem e estão aqui, ó, firmes e fortes. Que bom. Obrigada, meus amores, pelo amor de vocês. Espero que contribua aí também, né, para a vida de vocês. Bom dia, Rosa. Seja bem-vinda também. E aí vamos falar, né? Hoje o tema, na verdade, a sequência de 4 lives, eu vou trazer um grande tema, que é menos estímulo, mais presença. Mas hoje, se eu pudesse chamar essa live de um tema, eu chamaria o seguinte: o cansaço que não é falta de descanso, é excesso de estímulo. Que cansaço é esse? Que não é falta de descanso, é excesso de estímulo. E aí eu já começo fazendo uma pergunta para você. Será que você tá... A gente vive uma vida hoje, né? Super cansada, sobrecarregada, exausta. Será que é só esse cansaço físico? Ou será que nós estamos sobrecarregadas também de estímulos? Será que o problema que nós vivemos é só falta de descanso? Ou talvez seja também um excesso de barulho, um excesso de ruído, um excesso de notificações, estímulos, dopamina, informação. E aí eu pergunto isso porque quantas vezes você já se sentiu, inclusive, passa um final de semana até descansando, né? Assim, uma semana muito intensa, e aí o final de semana passa o fim de semana deitada, e segunda-feira você não se sente descansada, necessariamente. Só que você descansou o corpo, né? Então não é só sobre esse descanso físico. O que eu quero trazer aqui pra gente conversar não é só sobre esse descanso do corpo, esse descanso que a gente dorme e acorda, né? Talvez o problema não seja só essa falta de descanso, talvez seja um excesso de barulho também, né? E hoje nós vivemos um nível de estímulo. Bom dia, lindona, tudo bem, tá? A gente vive um nível de estímulo que o nosso cérebro, ele nunca experimentou antes. Vamos parar para pensar sobre isso. Será que os nossos pais, os nossos avós, será que eles viveram esse nível de estímulo que nós vivemos hoje? Com a tecnologia, com a aceleração das informações, com a continuidade, por exemplo, da vida do trabalho que entra no espaço privado, e o espaço privado que, de certa forma, vai com a gente também para esse espaço do trabalho, né? Como vocês sabem, eu trago muito essas reflexões também sobre o mundo do trabalho, por esse papel como psicóloga organizacional, psicóloga dentro das organizações. Então a gente precisa pensar sobre as organizações do trabalho, o espaço privado, né? Como que isso se comunica
hoje, né? Como as coisas elas estão ali misturadas de certa forma, né? Então, o nosso cérebro ele nunca experimentou esse nível de estímulo, né? De notificações o tempo inteiro, informação o tempo inteiro, comparação o tempo inteiro. Antigamente nós éramos comparados, né? Todo mundo foi comparado na vida. Comparado com o irmão, comparado com o primo, comparado com alguém. Quem nunca ouviu, né? Dos pais. Porque o filho de fulano já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo, né? Porque fulano é assim e você não é ainda, né? Então, isso sempre existiu de alguma forma. Mas o nível que a gente vive hoje é muito diferente, né? Porque a gente vê o mundo inteiro, a gente acompanha o mundo inteiro de alguma forma, né? Uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, a gente pode saber como é que está a vida. E isso gera um nível de comparação, de conteúdo infinito, que faz com que o nosso cérebro ele esteja em constante ativação. E isso faz com que ele busque um processo de dopamina o tempo inteiro. Esse neurotransmissor ligado à novidade. Só que isso pode desregular algumas das nossas habilidades aí do cérebro. E aí, com o tempo, qual é o impacto disso, Vivi? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Com o tempo, a gente perde uma capacidade de sentir até prazer nas coisas simples. E aí, quando a gente começa a se sentir cansada, a gente fica fisicamente pesada. E aí a gente para de enxergar as coisas simples. A gente para de perceber com os nossos sentidos, inclusive o momento presente. E aí a gente percebe o momento presente com os nossos sentidos, né? A audição, o olfato, né? O tato. Então, inclusive assim, com o paladar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem eu saí de casa e eu esqueci o celular. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Muito tempo. Eu fui para a igreja e esqueci o celular. Então, eu fiquei acho que umas 4 horas, sei lá. 4 horas, 5 horas, não sei se chegou a isso. Sem celular. Eu deixei o celular carregando. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você ficou aí? Me diga, me responda. Quando foi a última vez que você ficou 4, 5 horas? Um dia? Será que você consegue? Um dia sem o seu celular? Alguém já passou por isso recente? E aí, se você esqueceu ou se você fez isso de forma intencional, como é que você se sentiu? Será que você se sentiu ali tranquilo, calma, né? Serena, leve? Ou você se sentiu mais ansiosa, preocupada? Ai, meu Deus, o mundo está acontecendo, eu não estou vendo, eu estou esperando uma resposta, eu estou... E sempre com esse sistema nervoso sobrecarregado, digamos assim. Já aconteceu com vocês? Quando foi a última vez que aconteceu isso? De deixar o celular, de sair, de ter um tempo de mesa. Até proponho esse exercício. Um dia eu fiz com os meus aqui em casa, né? Com meu marido e meu filho. A gente foi só sair para jantar e eu vou deixar o celular em casa. Porque aí eu não caio nem na tentação de olhar ele enquanto a gente estiver com o tempo à mesa. Nesse dia foi intencional, mas foi uma coisa rapidinha, 1 hora, 1h30 talvez. Ontem não, ontem realmente foi um esquecimento e foi muito tempo, porque era uma conferência, né? Então foi muito tempo. E aí eu acabei ficando mais de 4 horas sem o celular, né? Porque foi realmente atípico. Exatamente, Tássia. O celular tem virado uma extensão das nossas mãos. Cada vez pior, uma extensão das mãos e, além disso, uma extensão ali da nossa atenção, da nossa energia, da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo muito desafiador com relação
a esse nível de sobrecarga mental e emocional. E como eu sempre trago para vocês, eu quero começar a conectar esse tema à ciência e à espiritualidade, tá? Como eu sempre trago aqui, a gente vai olhar para a ciência, o que a ciência já descobriu sobre isso, o que ele fala sobre esse foco, energia, produtividade e o que a sabedoria milenar também nos traz, né? E a gente conecta isso à espiritualidade, porque nós não conseguimos e nem podemos enxergar o ser humano só como esse corpo físico cansado, e nós precisamos enxergar onde é que está essa energia mental, energia emocional, onde é que está a nossa atenção. Por quê? Porque um corpo físico cansado, que não descansa só com o descanso de fato, ou seja, você pode passar 8 horas de sono e quando você acorda, você ainda se sente desenergizada, cansada, sobrecarregada, esgotada, isso não é cansaço físico. Isso é a alma pesada. É a alma pedindo para você olhar para algo mais profundo. É a alma pedindo espaço, pedindo silêncio, pedindo presença. É a sua alma. Então, a alma é esse campo que a gente não vê, é um campo invisível, que a gente não vê, e é por isso que é tão difícil as pessoas se conectarem com isso. Pessoas, especialmente as pessoas que são muito pragmáticas, que são muito como assim, eu vou olhar algo que eu não tenho controle, que eu não vejo, mas você precisa olhar para isso, que é o campo ali das emoções, da mente, das suas decisões, dos seus desejos, das suas vontades. Tudo isso está dentro de um campo que não é visível, mas que está em algum lugar. Então, nós vivemos esse tempo que estamos nesse alerta constante. Exatamente, tá? Se roubando todo o tempo a nossa energia. O celular, ele rouba, assim. Então, a gente vive esse tempo, essa economia da atenção, né? O tempo todo distração. A minha proposta aqui é que a gente saia de um estado de alerta constante para um estado de presença consciente. Eu falo muito de leveza aqui, né? E leveza tem a ver com esse campo da alma. Leveza não tem a ver com não ter problemas ou não ter responsabilidades, mas com essa presença consciente, com uma vida mais consciente, uma vida mais desperta, como é o nome das nossas lives aqui de domingo, 6h33. Uma vida mais desperta para o que verdadeiramente importa, tá? Então, nós precisamos entender algumas coisas que acontecem por dentro. Nós precisamos ter essa volta para dentro de nós mesmos, né? Buscar esse conhecimento sobre nós mesmos, sobre o que importa para nós. E aí, me diga aí, quantas vezes vocês já terminaram um dia exaustas e aí ainda veio assim até uma sensação de, meu Deus, eu não fiz nada, e fez um monte de coisas, mas quando você vai olhar para o seu checklist do final do dia, ainda tem um monte de coisa a ser feita, aí você vai lembrando um monte de coisa e aí lhe dá uma sensação de, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não fiz nada. Ou então, sabe uma outra coisa que a gente tem que estar muito atenta? Quantas vezes você abriu ali o Instagram para ver uma coisinha e aí o algoritmo te pegou no loop infinito e aí passou meia hora, passou 40 minutos, passou 1 hora e você nem percebeu. E você, pior, você nem lembra o que é que tu estava vendo. Você nem lembra qual foi a primeira coisa que você foi olhar. Não, eu vou ver só aqui uma coisinha. E aí você foi olhar essa coisinha, aí se você, depois de meia hora,
O que era mesmo que eu fui começar a olhar e eu nem sei mais o que é que eu estava olhando? Vocês já tiveram essa sensação? Eu já, tá? Eu já. E aí, quando a gente vê, a gente diz assim, e é realmente o tempo e a atenção e a energia são coisas que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente realmente diz, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Dá uma olhada em quanto tempo você está nas redes sociais. E aí, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora no Instagram passa numa velocidade absurda, comparado a, por exemplo, pegar um livro e ler. Quantas pessoas têm dificuldade hoje em parar para pegar um livro e ler? Por quê? Porque o cérebro está pensando em outras coisas. A gente lê uma palavra e não consegue. Isso é uma coisa do nosso tempo. Isso é algo que não é falta de tempo, não é sobre tempo, é sobre excesso de estímulo. Por conta de estarmos sendo bombardeados o tempo todo, por demandas constantes, né? por notificações infinitas, por um excesso de dopamina, que é esse neurotransmissor que eu disse para vocês, que ele é movido por esse sistema de recompensa. Então, a dopamina, ela está ligada ao neurotransmissor, ligada ao prazer, né? Não só ao prazer, mas a busca, né, por essa novidade. E aí tudo é uma novidade, né? Uma notificação que chega é uma novidade, uma curtida, uma reação, né? Tudo isso é uma novidade. Só que o nosso cérebro ele não evoluiu para a quantidade de demandas que nós temos hoje em dia, né? Então, por isso que a gente vive num estado de hipervigilância, um estado que é o que é essa hipervigilância? É um estado de estímulo constante. Isso faz com que a gente, a nossa área ligada a decisões mais complexas, a foco, isso começa a ser desligado. Por quê? Porque vai dando espaço para um lugar que é mais reativo, que é mais emocional, que está mais ligado à busca pelo prazer constante, né? Uma busca por uma novidade. E aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é que a gente se sente mais agitada, mais ansiosa e, sem perceber, a gente vai se tornando incapaz ali de estar presente no agora, de viver a presença. A presença é o oposto desse estímulo que faz com que a gente queira buscar o tempo todo o próximo, a novidade, outras coisas. Então, vamos trazer algumas ações práticas para a gente falar sobre isso, né? Para a gente começar a transformar a nossa vida, de fato, com pequenas coisas, não são grandes coisas, são pequenas coisas, né? Inclusive as nossas lives, se você está separando meia hora do seu domingo, 6 horas da manhã, 7 agora, né? 7 horas da manhã, esse momento de pausa, de reflexão, você já está fazendo um exercício para isso, né? Você já está fazendo um exercício de micropausa de presença, porque você precisa buscar aqui, você está buscando um conhecimento e você vai buscar uma prática diferente, né? E aí, antes das práticas, vou trazer aqui uma reflexão de um versículo que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, e é uma fala, entre aspas, né? Uma fala muito poderosa, porque é o entre aspas de Jesus. Então, quando é uma fala de Jesus, literalmente aqui na sabedoria milenar, quando é uma fala de Jesus, a gente precisa estar muito, muito atento, muito atenta, porque saiu da própria boca dele. Então, ele diz lá em Mateus 6,34, olha o que ele diz, ó. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, isso aqui, olha o que ele está dizendo, ó. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aí, quando Jesus diz aqui, basta ao dia, a cada dia, o seu próprio mal, ele está nos dando, na verdade, uma aula aqui de saúde mental, né? Vamos combinar, uma aula de saúde mental e de saúde emocional. Ele está nos dando um comando aqui de regulação emocional. É muito incrível, né, que a ciência moderna, ela confirma, na verdade, o que a sabedoria milenar já está dizendo há 2000 anos. Então, isso é uma sabedoria para a nossa vida de hoje, né? Por quê? Porque a ciência já sabe que nosso cérebro tem uma capacidade finita de processamento, de energia, de atenção, de foco. Nós não temos uma capacidade infinita, nós temos uma capacidade finita. Então, na verdade, pensa bem, ó. Se você usa, né, o seu processador aqui, fazendo uma analogia com uma máquina, que o nosso cérebro é uma máquina potente. Imagina que você usa o seu processador para rodar os problemas de amanhã. Imagina que esse sistema ele trava. Ele trava, porque ele está rodando os problemas de amanhã, quando na verdade tem problema de hoje que precisa ser tratado. Olha só, todo mundo tem os problemas de hoje. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai planejar, que a gente não vai se antever. Isso é super importante. Claro que a gente tem que se preparar, claro que a gente tem que planejar, claro que a gente tem que antever alguns problemas, se preparar hoje para o que virá amanhã. Entretanto, a maior parte das pessoas está deixando de viver o momento presente porque está usando a capacidade da imaginação para viver um futuro que ainda não chegou ou para ruminar um passado que também não dá para mudar. Então perceba que nós temos uma capacidade importantíssima de imaginação, de nos projetar para viver coisas que ainda não aconteceram, que está no futuro, e também de viver um passado. Só que quando a gente está nesses dois lugares, nós não estamos no momento presente. E o momento presente exige algumas coisas. Exige, inclusive, a capacidade de resolver os problemas de hoje com mais presença, com mais consciência, com mais leveza, com mais serenidade, sem catastrofizar o futuro, né? Ou seja, o que é catastrofizar, né? Criar os piores cenários possíveis, porque isso já está nos roubando a energia de hoje. Isso já está nos roubando o processamento para a decisão de agora. Ou então ruminando o passado. E aí, para a ciência é isso, essa capacidade finita de processamento. E na espiritualidade é um convite à confiança, é um convite à humildade, é um convite a reconhecer que nós não temos controle sobre o futuro, gente, não temos. Essa que é a verdade, a gente pode até planejar, mas o controle, ele é uma ilusão. O controle total, ele é uma ilusão, porque a gente mal sabe dos próximos 10 minutos. A gente mal sabe do nosso próximo dia. Pode acontecer alguma coisa que mude tudo e não está no nosso controle. Então, nós não temos controle sobre o futuro, mas nós temos uma grande responsabilidade com o nosso presente, com aquilo que nós temos agora, o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia. Onde está a sua energia? Onde está o seu foco? Onde está a sua atenção? Onde está o seu tempo? E buscar estado de presença é um ato de entrega. Por isso que eu conecto aqui ciência e espiritualidade. É um ato de entrega.
Então, quando a sua imaginação, vamos para formas práticas, né? Quando a sua imaginação tentar te levar para uma reunião de segunda-feira, amanhã, né? Uma reunião importante que vai acontecer, decisões que precisam ser tomadas, ou para a meta do próximo mês. Faz uma pausa, respira. Treina o seu cérebro com algumas narrativas importantes, um significado importante para o dia de hoje. E aí você fala, o amanhã cuidará de si, a minha vida está acontecendo agora. Quantas pessoas, olha o que nos enche de ansiedade, né, gente? Porque quantas pessoas estão no trabalho, às vezes pensando em problemas de casa, e em casa pensando em problemas do trabalho. E no final das contas a vida está acontecendo e você não está presente em nenhum dos dois. Aí depois vem a culpa, porque você queria estar na presença da sua família, com seus filhos, você queria ter mais relacionamento com Deus, mas não consegue. E aí quando está no trabalho também, que é um momento de você ter excelência, de você honrar aquele lugar, de você dar o seu melhor, aí você está resolvendo os problemas da sua casa com a energia colocada na sua casa. Então perceba que essas coisas vão fazendo com que a vida aconteça e de repente um ano se passou e aí quando você vai começar o planejamento do ano seguinte, você diz assim, meu Deus, eu não cumpri nada do que eu tinha planejado, eu não fiz nada, nada aconteceu. Por quê? Porque enquanto a vida estava acontecendo, você estava em outro lugar, né? Tássia, esse foi um dos maiores códigos que peguei com você no MPF, viveu agora, no agora. Que lindo, Tássia, que bom, fico feliz com isso, né? Porque é uma busca, não é algo fácil, não é algo que acontece, gente, no automático, a gente precisa se forçar a isso. A gente precisa entender que isso é importante e buscar de forma consciente, porque a vida real ela não vai levar a gente para isso. A vida real vai levar a gente para mais futuro, mais preocupação, mais ansiedade, né? Com uma hiperestimulação mesmo. E aí eu vou trazer aqui até uma forma, né, uma estratégia de nos trazer aqui para o estado presente, né? O estado de presença ele exige mais conexão com os sentidos, como eu falei no comecinho da live. Então, esse estado de presença ele exige que a gente esteja mais focado nos nossos sentidos do agora. Então, por exemplo, vai fazer uma refeição. Deixa o celular de lado, tira as notificações, começa a pensar, começa a saborear a comida. Começa a ter estado de presença, por exemplo. Quantas pessoas a gente não lembra o que a gente almoçou no dia ou no dia anterior, porque a gente está ali o tempo todo hiperestimulado. Então começa a sentir o sabor da comida, começa a ter presença. Outra coisa, você vai tomar um banho, ao invés de estar pensando nos problemas, pensando nas coisas e fazendo tudo de forma automática, porque a gente faz de forma automática. A gente come de forma automática, a gente toma banho de forma automática, a gente fica fazendo e pensando e a cabeça e usando a imaginação para estar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí você busca um estado de presença ativando os sentidos. Então começa a sentir essa água caindo, a temperatura da água, a sua respiração, e buscando esse estado intencional de relaxamento. Outra sugestão, aqui a gente já está na parte prática, tá, gente? A gente caminhar para o encerramento da nossa live. Então a gente já está na parte prática. Começa a ativar mais os sentidos e menos a imaginação, se você quer menos estímulo e mais presença. Ó, a Tássia também está contribuindo aqui, ó. Ando tão acelerada com pensamentos hiperestimulados que para me concentrar no agora em conversas que não estão no duas vezes me agonia. Isso é algo que está me preocupando, porque estou com a mente em aceleração. Outra coisa, começa a treinar, ouvir as coisas em menos estado de 2 vezes, acelerado, né?
Porque, olha só, é tanta coisa, gente, que as próprias plataformas, a tecnologia, ela traz isso, né? A gente assiste tudo em 2 vezes e aí a vida real, quando ela acontece, a gente fica impaciente. Porque a vida real acontecendo, ela é mais lenta. Só que, na verdade, assim, eu vou corrigir o que eu falei. Será que ela é mais lenta ou ela é mais real? E o que está acontecendo ali na tecnologia, nas ferramentas, não é real. É um ambiente ali que a gente manipula a velocidade, a gente manipula o que está acontecendo, a gente pula. Se eu não quiser que a pessoa fale, se eu não quiser ouvir o que a pessoa está dizendo, eu pulo, eu tiro, eu deixo de seguir, eu passo para a próxima, né? Eu não preciso me focar. Então, realmente, isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque a vida real exige investimento nas relações, né? A vida real exige de nós esse estado de presença, de olho no olho, exige tensões, né? Então, as relações humanas, elas exigem energia e tensão. Eu não posso simplesmente, porque meu marido fez uma coisa que eu não gostei, eu vou pular, eu vou acelerar o que ele está dizendo, eu vou deixar mudo. Imagina, eu quero conversar com meu marido, falar de alguma coisa e aí ele, né, coloca no mudo. Me lembrei daquele filme, né? Tinha aquele filme, Clique. Meu Deus, aquele filme é genial, gente. Aquele filme é genial, porque sei lá quantos anos, de que ano é aquele filme? De que ano é aquele filme, amor? Clique. Me lembrei dele agora, acho que é Clique, né, o nome? Pronto. Aquele filme, gente, ele é genial, porque ele... Há muito tempo ali atrás, sei lá de quanto que ele já estava... 2006, né? 20 anos. Ele já estava dizendo como é que ia ser a nossa vida. É a nossa vida hoje. A pessoa querendo pular, acelerar a vida. E aí, é isso que acontece. A gente está acelerando os áudios, acelerando os vídeos, acelerando as coisas. Quando a gente vê, o filho já cresceu. Meu pequeno, meu Deus, nosso pequeno vai fazer 10 anos essa semana. E aí pronto, a vida aconteceu. A vida está acontecendo. Então nós precisamos buscar mais com consciência esse estado de presença. Então, essas 2 sugestões práticas. Essa que eu já contei para vocês, buscar esse estado de presença ativando mais os sentidos. Então, na próxima vez que você for fazer uma refeição, por exemplo, faça com calma, sem pressa, saboreando a comida. Se você não consegue fazer amanhã, na segunda, porque está o tempo todo correndo, tem gente que almoça ali na frente do computador, tem gente que almoça já respondendo notificação, almoça conversando, resolvendo problema, pensando no próximo. Pelo menos hoje, domingo, faz essa estratégia de saborear a comida, de perceber o gosto do alimento com consciência, comer mais devagar, mastigar mais devagar, sem tanta aceleração, sem tanta pressa. E a segunda estratégia que eu quero propor para vocês, isso para o alimento ou para qualquer outra coisa, tá, gente? Eu estou colocando aqui a sugestão da refeição, mas para um banho, para um momento ali de algo que é rotina, né? O que é estratégia? Algo que é rotina, você buscar fazer com mais presença, para você se perceber ali saboreando mais isso. Seja saboreando um alimento, seja saboreando um momento que você esteja ali, né? Brincando com o seu filho, tira o celular de perto, esteja ali num estado de mais presença, de olho no olho, de mais qualidade, tá? Então é sobre qualidade, não sobre quantidade de tempo. E a segunda estratégia que eu quero propor é com relação aos seus primeiros 30 minutos do dia, quando você acorda. Não consuma estímulos digitais nos primeiros 30 minutos do seu dia. Deixa o teu cérebro acordar de forma natural, antes de inundar ele com demandas do dia, com demandas do trabalho, com demandas da vida. Regra dos primeiros 30 minutos. Não consome estímulos digitais, não vai olhar o WhatsApp, não vai olhar e-mail, não vai olhar problemas. Tira as notificações. E os seus primeiros 30 minutos do dia, deixa o seu cérebro acordar de forma mais natural.
Então, vai fazer uma atividade física, vai fazer um devocional, pode até pegar o celular para o devocional. Eu faço isso, tá? Eu acordo e eu pego o meu celular e eu faço devocional, né? Porque eu utilizo o aplicativo. Então eu faço isso, mas tá com as notificações desativadas, exatamente para não cair nessa armadilha de chegou uma notificação e você entrar naquela notificação e já começa a inundar o cérebro com aquela preocupação. Então, deixa o seu cérebro acordar de forma natural, tá? E aí, antes de você entrar nessa, se for necessário, gente, acorda. Porque você não sabe como é meu dia, já começam os problemas, 6 horas da manhã já tá pipocando problema e já tem um monte de coisas para resolver. Acorda um pouquinho mais cedo, nem que seja ali 10 minutos, 20 minutos mais cedo. Mas deixa o seu cérebro acordar de forma mais natural. Antes de todas as demandas do mundo inteiro estarem ali, você já começa um nível de energia e atenção em excesso. Muito bem, gente. Encerrando nossa live de hoje, quero finalizar dizendo que menos estímulo não tem a ver com ser menos produtiva, é o contrário, significa ser mais intencional, significa ser mais consciente. Então, ao longo dessas lives, nós vamos tirar aí alguns mitos do que a gente vive hoje, que são grandes vilões da atualidade, que é esse mito da multitarefa, da produtividade, da alta performance, que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente tem que fazer tudo, dar respostas rápidas. Então a gente vai desconstruindo algumas dessas crenças, porque eles são vilões e eles nos levam para um piloto automático que nos rouba da presença. Então, menos estímulo não significa ser menos produtivo, é o contrário. Vocês vão ver como vocês vão ser muito mais produtivas com algumas estratégias inteligentes para não nos roubar o que temos de precioso, que é a nossa atenção, nosso foco, a nossa energia. Que bom, meninas. A Tássia está colocando, obrigada, minha linda, eu estava precisando disso. Sandrinha, amei, tocou profundamente num ponto em que eu precisava. E eu também, tá, gente? Eu também. Eu era muito acelerada. Eu acredito que eu já melhorei muito. E continuo nessa evolução com mais consciência, mais acelerada, né? A pessoa falava, eu já estava respondendo, eu já estava perguntando, eu já estava colocando outro assunto no meio. A gente, aqui em casa, assim, né? Eu e minhas irmãs, eu acho que a gente é um pouco acelerada. Minha mãezinha também, né, mãe? Acho que a gente era um pouquinho acelerada, tanto que às vezes a gente está conversando, às vezes eu estou conversando com as minhas irmãs e aí abro uma coisa, abro outra, mas a gente já melhorou, só que com mais consciência, né? E aí assim, não, peraí, deixa eu voltar naquele parêntese que a gente tinha aberto. Não, gente, vamos finalizar esse assunto, aí depois a gente abre outro assunto, vamos finalizar, vamos deixar isso aqui, né? Já eu falo sobre isso, então já é esse exercício, porque a gente fica falando, aí abre um parênteses, aí outra abre, aí outra não fecha, aí outra... E aí essa aceleração aí, quando a gente vê, às vezes é até de um entusiasmo ali, né? Não é só... Às vezes é um entusiasmo de estar junto, e sabe, quer falar, e o outro quer falar, e não sei o quê. Só que isso... Respira! Eu tô dizendo isso porque pode ser que alguém se identifique. Eu falo sobre essas coisas, gente, é primeiro pra mim também. É um processo, assim, de consciência, de ouvir mais, de respirar mais antes de responder, de perguntar mais antes de confirmar, de ir fechando algumas coisas. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, sobre tempo de presença. Então convido também a ter mais um tempo de presença com a sua família hoje, no domingo. Deixa o celular, se for possível, deixa o celular estar em casa. Se quiser, faz esse exercício, porque eu acabei fazendo ontem, nem foi intencional, mas acabou que foi bom. Então faz esse exercício, respira mais, sente mais, busca esse estado de presença. E não se frustra quando não conseguir, porque isso é um exercício constante. Você vai conseguir alguns momentos, não vai conseguir outros, mas agora você tem conhecimento. Agora você tem consciência sobre isso. Gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Nos próximos 3 domingos vamos continuar falando sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre isso.
muita coisa para falar. E a gente vai continuar aí construindo essa vida com mais presença. Um excelente domingo para vocês, abençoado, cheio de Deus, de família, de presença e de vida para aquilo que verdadeiramente importa. Que a sua energia, que o seu tempo estejam aí em lugares e em pessoas que vocês amam. Viu? Um beijo e fiquem com Deus.